Capítulo 7. Expectativa. O filtro da ilusão. Expectativa significa situação de quem espera a ocorrência de algo, ou sua probabilidade de ocorrência, em determinado momento. Nos primeiros anos de vida recebemos uma série de programações mentais, conselhos e indicações do que é ser feliz. Dinheiro, fama, uma linda família, um trabalho que faça diferença no mundo, pessoas que te amam, e que isso será fácil, porque você é a pessoa que é escolhida para isso. Pois todos nós temos um propósito na vida. Uau, que massa! Então agora é só viver um dia após o outro, e na hora certa, bingo, estarei lá na felicidade. Isso é um exemplo abrangente e genérico de expectativa. Aí você faz o que nesse processo? Espera muito, vê o tempo passar. Coisas acontecem, pessoas são aplaudidas fazendo coisas medíocres, enquanto você apenas espera que um dia isso aconteça com você. E olha que curioso, ao ficar sentado somente olhando para um espetáculo, somos meros espectadores. Ficamos lá até acabar o show, esperando acontecer. Portanto, o conceito e a aplicação de expectativas está diretamente ligado à esperança, que em vez de sentimento, é, na verdade, um procedimento daquele que espera. Espera o quê? O final? Qual final? De que jeito? É importante salientar a diferença sutil entre esperança e expectativa. Esperança é mais ligada ao sentimento, é emocional e, sem embasamento concreto, aposta numa crença. É o tiro para o alto na esperança de acertar algo. Já a expectativa é uma possível projeção de futuro, baseada em fatos concretos, mas também idealizada para desconsiderar as prováveis variações de desenrolar e desfecho. É como clicar naquele link na expectativa de ganhar R$1.000 em 30 minutos, só porque você viu um vídeo com 5 pessoas dizendo o que aconteceu com elas. Quem vive a expectativa experimenta uma ilusão que simula ser um plano de ação, e que só na teoria leva a algum resultado, mas que diante da realidade comprova-se que era somente uma projeção pessoal ou promessa fictícia e improvável. Igrejas, políticos, comerciantes, marqueteiros, jornalistas de programas sensacionalistas e agora vendedores de conteúdo digital são os principais utilizadores dessa droga que é a expectativa, pois tal como um entorpecente. Quem está sob o efeito dela fica preso a uma ideia e vê as coisas de forma alterada. E por que ela é tão nociva? Simples, expectativas frustradas repetidas vezes também levam a traumas e dentre outros males. A depressão, ciúmes, agressividade, melancolia, medo, pânico e pessimismo são características comuns a pessoas que tomam altas doses de expectativa diariamente. Como foi dito no parágrafo anterior, ela simula ser um plano de ação, mas na verdade é uma cilada, um artifício para enganar. Em programação, seria um vírus que vem disfarçado num software. Quando você clica para abrir, instala um monte de coisa inútil e causa maior dor de cabeça. Mas isso está com os minutos contados, pois neste livro você vai aprender a diferenciar os tipos de expectativa e assim dar adeus a esse tipo de tormento. Essa frase em negrito é um exemplo clássico de apelação que leva à expectativa. É só substituir expectativa por alimentação, emoção, shape de skate, batata doce ou o que mais você imaginar. Toda vez que você se deparar com isso, ligue o alerta. Estão oferecendo para você a droga da expectativa. Só precisamos sair desse livro com uma certeza. Você é o espetáculo da sua vida. Você estará presente em todos os momentos da sua vida. Cuidar do seu corpo é muito mais que estética, é saúde. É cuidar da casa onde você vai habitar, faça chuva ou sol. Cuidar dos seus pensamentos é manter a casa limpa e arrumada para numa interação com outras pessoas, o clima ser agradável e edificante. Expectativa externa. Diga-me o que sou. O primeiro e mais comum tipo é a expectativa externa, que é aquela que criamos a partir do conceito que outras pessoas têm do que somos. Agir por aprovação externa é completamente inútil, mas compreensível, pois somos ensinados desde cedo que permanecer perto de pessoas, grupos ou lugares define quem você é. De fato, influencia bastante por espelhamento. Porém, com o tempo, você pode aprender a ser distinto do grupo, favorecendo inclusive sua veia de liderança. Entendendo essa necessidade de identificação social, Soraya de Aragão diz que a dependência emocional é a bengala deteriorada que cedo ou tarde se arrebentará. E quando isto acontecer, a queda será fatal, já que não foi desenvolvida a própria autonomia emocional. Ora, se você insiste em mendigar a atenção e a afirmação das pessoas, é porque falta algo em você que aquela pessoa ou grupo empresta e que sozinho faz falta. Um dos resultados de agir pelo procedimento automático, disfarçado de expectativa,
é que ele transforma de certa maneira o ser humano em um parasito sentimental. Se o filho ou filha continua na casa dos pais após os 30 anos, é porque quer continuar dependendo deles ou do que eles têm, e para isso abdica de ter uma vida própria, independente da justificativa. Relacionamentos abusivos têm essa característica. É via de mão única e fica claro depois de algum tempo que apenas um dos lados está empenhado na relação, geralmente o lado que mais sofre. Espera que algo aconteça por encanto e mude a situação. Lembre-se, expectativa tem a ver com quem fica esperando. Se o espetáculo da sua vida pede mudança, vá lá e mude sem esperar por ninguém. Tentar agradar pode ser visto como incapacidade de agir por si, por receio de se indispor e que a opinião do outro enfraqueça seu respeito. É de certa forma assinar um termo de incompetência em usar a liberdade de pensar e agir. Sem o retorno esperado, o atuante sente-se depreciado, desprezado ou até rejeitado, pois falta a convicção de que a ação por si só é suficiente. Quem mendiga aprovação o faz porque sente falta de alguma resposta, um valor necessário que procura sanar de forma terceirizada, com o afago dos outros. Resumindo, carência e insegurança, como se os outros fossem revelar verdadeiramente o que pensam de você. Saiba que falar algo educado ou que agrade é uma técnica de barganha só para ter mais do que você oferece com menos resistência, caso sua personalidade dependa do reflexo ou feedback que dão sobre suas ações, decisões. Pessoas carentes atraem lobos. Se o lobo aparece e vê uma ovelha perdida, ele lambe os beiços. Mas se o lobo chega e vê outra loba encarando ele destemida, ele sabe muito bem que é melhor passar longe. Portanto, seu comportamento é um chamariz para determinadas pessoas que têm padrões complementares, e isso nem sempre é tão romântico assim. Perceba como uma programação inconsciente pode atrair coisas ruins e, portanto, escolhas desastrosas. Portanto, é hora de calar os pensamentos toscos, olhar para si literalmente, arrumar o edredom sobre a cama e partir para a vida, prestando agora atenção ao pé da cama, afinal quem está em movimento é você. A cama nunca teve culpa do seu dedo dolorido. Era você o tempo inteiro, com sua falta ou excesso, falta de atenção ou excesso de responsabilidade consigo, pensando sempre que a causa da sua infelicidade é externa, afinal os impulsos que você emite ao mundo são meros reflexos automáticos ditados por padrões programados pela sua vivência até então. E se você pensa que a expectativa é só de dentro para fora, está equivocada. Ela pode vir de dentro e é sobre isso que vamos falar agora. Expectativa interna. Eu sou o que sou. A expectativa interna é a perspectiva que temos a nosso respeito diante de outras pessoas ou situações. Já vimos no capítulo 6 que fala de despersonalização, quando essa avaliação está abalada e leva à depressão. Agora vamos ver por outro ângulo, atentando ao fato de que a expectativa interna nada tem a ver com a visão social das atitudes, que podem ser interpretadas como arrogantes, petulantes ou desdenhosas. A expectativa interna tem muito mais relação com a forma como encaramos nossas capacidades e de que maneira conseguimos exercer o poder de programação do nosso procedimento automático. A tendência de supervalorizar nosso próprio ser individual em detrimento dos outros é um fenômeno complexo que pode ser explicado por meio de diversas perspectivas científicas, incluindo a psicologia, neurociência e antropologia. Vamos explorar como cada uma dessas áreas contribui para a compreensão desse comportamento humano comumente observado, para depois relacionar isso com um procedimento automático. Perspectiva psicológica. Na psicologia, a ideia de egocentrismo e viés de autoestima são conceitos que podem ser aplicados para explicar essa tendência. O egocentrismo é a tendência natural das pessoas de ver o mundo a partir de sua própria perspectiva, considerando suas próprias necessidades e desejos como mais importantes do que os dos outros. Isso pode levar a uma distorção da realidade, onde o indivíduo supervaloriza suas próprias habilidades, conquistas e importância. Faz alusão ao ego como centralidade da pessoa, o que contesto, pois o ego em verdade é o próprio procedimento automático sequestrando a personalidade do indivíduo quando age por ele. O viés da autoestima é outro fenômeno psicológico em que as pessoas têm uma tendência inconsciente de avaliar a si mesmas de forma mais favorável do que aos outros. Isso pode acontecer devido à necessidade primordial de preservar a autoestima e proteger a própria identidade. Como resultado, as pessoas tendem a se perceber de forma mais positiva do que realmente são, o que pode levar à supervalorização do ser individual. É uma espécie de oposto da depressão. Resumindo, a pessoa se acha tanto que se perde. Perspectiva neurocientífica. A neurociência também oferece opiniões sobre essa tendência.
Estudos mostram que áreas do cérebro associadas à autorreferência, como o córtex pré-frontal medial, são ativadas quando pensamos em nós mesmos. Isso sugere que há uma base neural para a forma como, naturalmente, nos concentramos em nossos próprios pensamentos, emoções e experiências. Além disso, a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado à recompensa e prazer, pode ocorrer quando nos envolvemos em atividades relacionadas ao eu, como falar sobre nossas conquistas ou pensar em nossos próprios sucessos. Essa recompensa neuroquímica pode reforçar a tendência de supervalorização do ser individual, tornando-o mais prazeroso e gratificante. Inclusive, essa é uma das estratégias do procedimento automático para dopar e viciar a consciência. Perspectiva antropológica. Do ponto de vista antropológico, a ênfase no eu também pode ser vista como uma adaptação evolutiva. Historicamente, em sociedades nas quais os recursos eram limitados e a competição por sobrevivência era intensa, focar nos próprios interesses poderia aumentar as chances de sobrevivência e reprodução. Em um contexto evolutivo, indivíduos que se valorizavam e protegiam o próprio bem-estar poderiam ter vantagens competitivas sobre os outros. Essas perspectivas científicas nos ajudam a entender por que é tão comum que as pessoas supervalorizem seu próprio ser individual. É uma interação complexa entre fatores psicológicos, neurobiológicos e históricos que moldam nossas percepções e comportamentos. No entanto, é importante notar que, embora essa tendência possa ser natural, a consciência desses processos pode nos ajudar a desenvolver empatia e compreensão em relação aos outros, promovendo relações mais saudáveis e sociedades mais equilibradas.